Nós continuamos, é a parte 2 do sermão. Garanta que a sua entrada será triunfal nos céus. E nós estamos falando de uma vida mais profunda, de vida extraordinária. Tá bem? E eu quero começar sempre você dizendo comigo: Jesus tem uma vida extraordinária para mim. Diga assim. E vamos começar de novo. Jesus tem uma vida extraordinária para mim. Agora fala de novo bem forte, quero todo mundo dizendo: Jesus. Isso é vida profunda que a gente tem que buscar e é o que nós estamos aprendendo. Então, significa que eu e você devemos lutar com toda a nossa força para que a nossa entrada seja triunfal. É o que a Bíblia está dizendo. Para que você chegue lá na entrada dos céus como mais que vencedor. Amém? Amém, irmãos? Diz, você garantir que você consolidou a sua vocação, o seu chamado, e que você vai entrar como mais que vencedor, como vitorioso, e não chegar lá como um Zé Ninguém, ou a Maria Ninguém, como você quiser chamar. Ele diz, não é assim que nós devemos chegar na presença de Jesus, espiritualmente como mais que vencedores. Então a entrada é triunfal. Eu estava procurando, porque ao contrário dessa imagem que está lá do início, você tem um grupo de pessoas que tropeçaram na última volta. E eu não tenho aí, mas depois eu vou usar, não hoje, uma outra mensagem. Em que na última volta, um tropeça no outro, derrubaram várias pessoas, estavam chegando, era no final, era na chegada. E Deus está dizendo, e o Espírito Santo está chamando a sua atenção e a minha, exatamente para isto. Olha como você conduz a sua vida. Então nós estamos aqui, eu estou aqui cada dia e nós estamos falando, João vai continuar falando, a gente não termina sobre isso. Você teve uma visão geral de tudo e depois agora nós vamos parte por parte para entender com detalhes o que significa. No fundo você tem o quê? Essa é a imagem de Jesus Cristo. Esses passos, essas qualidades é exatamente a imagem de Jesus recriada em você. Vamos ler então juntos comigo, vamos lá? Hoje na versão sua e a minha, é a mesma. Eu acho que sim, vamos lá? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, veja, não sou eu quem está dizendo. Eu não estou precisando elucidar esse texto para você. Eu não estou precisando interpretar esse texto. Ele está dizendo, aquele que estas coisas não estão presentes, ele está chamando, é uma pessoa cega, vendo o sol que está perto e esquecido, continue comigo, da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, com todo o seu esforço possível, confirmar a vossa vocação e eleição. A vocação, o seu chamado precisa ser confirmado, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. A queda de muitas pessoas está aqui. Aqui está descrito como é que se cai ou como se permanece em pé na presença de Jesus. Versículo 11, juntos? Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fala assim para Jesus, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, confronta o meu coração com essa verdade. Pede assim, eu quero toda a atenção, Senhor Jesus. Volta toda a minha atenção para Ti. Amém? Vamos fazer isso? Então a nossa caminhada, olhando para isso aqui, é uma revisão até quando eu falar de perseverança, mas também é parte do sermão de hoje. A nossa caminhada diz que começa com a fé. Tudo começa aí, por isso agora eu já inverti. Lá, na semana passada eu preguei colocando a fé como sendo fortalecida por essas qualidades. Hoje eu estou colocando como as verdades, todas essas qualidades enraizadas na fé. Tudo começa, é o alicerce de tudo. A nossa caminhada começa aí, é o nosso novo nascimento, quando você se encontrou com Jesus. Romanos, eu só vou ler para você, 1 a 2, diz assim,
5, 1 a 2. Justificados, pois, mediante a fé, é através da fé, diz, nós temos paz com Deus, nós que éramos inimigos de Deus, que não desejávamos Deus, pela fé, nós nos tornamos justos, temos paz com Deus, através de Jesus Cristo. Por intermédio de quem? Jesus. Igualmente, nós tivemos acesso pela fé de novo, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Pela fé, esse conhecimento inicial de Deus, se descortina, abre os nossos olhos e diz, você ganha paz, paz com Deus. Você já não está mais naquela procura desesperada, o seu coração agora encontrou aquilo que se procurava. Agora você encontrou quem você procurava. Você já não se sente mais inimigo de Deus, longe de Deus. Jesus te torna justo. Você também não está tentando agora agradar a Deus com as suas boas obras, porque Jesus fez isso por você, pela graça. Então, foi pela fé em Jesus que nós obtivemos salvação. Ele diz, pela graça sois salvos. Não vem de vós, isso é a fé. É dom de Deus, é um presente. Jesus está dizendo assim, eu estou te dando um presente hoje, a salvação. Você não precisa fazer nada por ela, você é salvo por isso. Ele veio na sua direção, ele veio na minha direção, te conquistou, me conquistou com amor. Eu abri o meu coração, você abriu o seu coração. E você convidou Jesus para entrar nesse coração. Você o aceitou, ele perdoou, está dizendo, ele justificou. Ele te deu uma nova vida. E diz, nos regenerou, nos deu uma nova natureza. Por isso diz, nascemos de novo. Essa é a conversa. Jesus fala com uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum e diz, você precisa da graça. Jesus tem uma conversa com Nicodemos que já conhece todas as coisas, que segue tudo e que é um mestre da lei, que ensina sobre isso. E de novo, você precisa nascer de novo, você precisa da graça. Você não pode por você. É assim, nascemos de novo. E com essa nova natureza em nós, pela fé. Então agora, tudo começou com a fé. E essa nossa nova natureza, nós passamos a ter novos desejos. A nova natureza faz isso. Eu queria dizer para você que está lutando contra vícios e o pecado na sua vida. Se o seu foco é, eu vou fazer de alguma forma para eliminar, você não vai conseguir. Porque você vai se sentir capaz, frustrado. Eu queria pedir que você olhasse para outra coisa. Pare de olhar para a natureza má, porque ela vai produzir isso mesmo. E olhe para a nova natureza que há em você. E em vez de você falar assim, eu vou parar de fazer isso, peça para o Espírito Santo, me ajuda a ter novos desejos no meu coração. Você está vendo a diferença? A nova natureza faz isso, coloca novo desejo no seu coração, ela é nova. Você tem outras coisas que são mais importantes na sua vida. Então, essa nova vida, esses novos desejos, foram planejados por Deus para levar você para esse próximo passo, que é a virtude. As virtudes de Cristo. Quando eu expliquei para você, quando fala de virtude, está falando de excelência moral. Mas estava explicando que excelência da faca é cortar. A excelência do cavalo é correr, é a sua força. Mas aí a pergunta, qual é a excelência do homem? Qual é a excelência do cristão? Então, se perguntar para você se você tem uma vida excelente, significa que ter uma vida excelente é uma vida em que você é um espelho de Jesus. Você reflete o caráter de Cristo na sua vida. Amém? Então, quando fala de viver uma vida excelente, a fé nos leva para isso. Da fé brotam essas virtudes que são as qualidades de Jesus. E com o exercício prático das virtudes de Jesus, cresce um desejo ainda maior de conhecermos mais de Jesus, porque eu já conheço um pouco de Jesus. Eu já sei o que Ele fez por mim, Ele me perdoou, Ele é meu amigo. Já tem umas qualidades deles que estão presentes na minha vida, mas eu quero mais. Eu quero mais de Jesus. Mas não é só um conhecimento intelectual. Tá bom, eu vou fazer tudo, eu vou ler tantas vezes a Bíblia que eu puder, eu vou fazer todos os cursos que eu puder. Não. O que Jesus está desejando com você é assim, que você ande com Ele, é um relacionamento que você vai ter com Jesus. Que você caminhe com Ele todos os dias. E nessa caminhada com Jesus, nesse relacionamento, nessa caminhada, nessa amizade que você tem com Ele, você vai tendo experiências espirituais com Jesus. Amém? Puxa vida! Então, quando você vai falar de você nessa caminhada diária, você tem algo novo para dizer para as pessoas, porque eu estou andando com Jesus. E andando com Jesus, estou tendo experiências tão especiais, tão maravilhosas, que eu queria que você conhecesse. Então, você vai descobrindo cada vez mais detalhes da graça que você teve lá na fé.
inicial, a graça de Deus, esse perdão, tudo que está à sua disposição, e começa a se descortinar, e você conhece mais do amor, mais do caráter de Jesus, você está tendo conhecimento cada vez mais dele. Aí ao andar com Jesus e conhecer mais sobre Jesus, você vai tendo também uma consciência de você mesmo. Você começa a olhar para dentro de você. Você começa a ter visão clara de quem realmente você é. Você olha para o seu temperamento, você olha para os seus vícios, você olha para o seu egoísmo, olha para as suas falhas, olha para os seus pecados, e você decide então, Senhor, eu estou sendo controlado, a minha vida não pode ser controlada assim. A minha vida tem que ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas entenderam mal que ter uma vida cheia do Espírito no passado, na minha época, e houve tanta discussão, era assim, se você estiver cheio do Espírito, você vai falar em línguas. E a pessoa então ficava a vida inteira buscando falar em línguas que os outros não entendiam. Mas a língua do Espírito é a língua do amor, é a língua da transformação, é isso que ele está dizendo aqui, e nada contra isto, porque é bíblico. Mas ele está dizendo assim, quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais de Jesus você tem na sua vida. E quanto mais você é cheio do Espírito e de Jesus, mais a sua vida é dominada, o seu interior é dominado. Você coloca essas áreas todas, passam a estar no controle de Deus na sua vida. E quando então você passa a controlar os seus desejos, significa que você não deixa mais que eles dominem a sua vida. Porque agora o Espírito Santo está agindo em você, você tem fé, com a fé inicial você tem as virtudes, as qualidades de Jesus, com essas qualidades você já conhece mais dele, você quis mais, e conhecendo mais, agora ele está tomando conta do seu ser. Agora você tem domínio próprio, que essa é a ideia desse texto. Você está sob o controle de Deus, e você está sob o controle da sua vida. E quando você aprende a controlar os seus desejos pelo poder de Jesus, porque não é pelo seu, você vai crescendo cada vez mais em Jesus, conhecendo cada vez mais. E do hábito do domínio próprio que você tem agora, brota o quê? Perseverança. Porque é isso que o texto está dizendo, uma coisa está levando a outra. Você não pode sem a fé, mas também você não pode ficar só na fé. Ele diz que a fé sem obras, a minha fé e a sua são explicadas, se são verdadeiras, a partir dessas qualidades espirituais sendo inseridas, fazendo parte, diz assim, existindo em você e em mim e aumentando cada vez mais. Então eu entendo. Então realmente a minha fé é válida. E o que é a perseverança? É uma disposição mental que não é abalada pelas dificuldades. Pode acontecer o que acontecer. Dificuldades, aflições, eu consigo ver isso da perspectiva do futuro, daquilo que me espera. Como eu disse, Jesus sabia o que esperava. Diz que em troca da alegria proposta, ele suportou as coisas. Então, você consegue ver as coisas com propósito, tudo que passa na sua vida. Você não sabe como nós aprendemos com o que tem acontecido com a nossa netinha. Você não sabe. E nós não aprenderíamos de outra forma. A gente não entenderia de outra forma. Nós não teríamos a iluminação do nosso entendimento e os nossos olhos de outra forma. Você entende? Então, por mais que doa, cada vez lembrar, por mais que doa, cada vez de ser internado, por mais que doa, cada procedimento que recebe que é dolorido para ela, nós vemos a mão de Deus em tudo isso, o amor dele. Nós estamos olhando da perspectiva do futuro. Já vai passar tudo isso. Já vai passar. E eu e ela, todos nós temos garantia de um novo céu, uma nova terra, um novo corpo, um novo nome, uma nova realidade. E é assim com Jesus. E ele nos ensina a enfrentar, porque agora eu tenho uma força. Dentro de mim eu tenho domínio de mim mesmo. E nesse domínio agora eu ganhei uma nova força. Eu não me abalo com as coisas externas. E é interessante que Satanás, ele não é simples na sua luta. Porque ele diz que usa tudo que está ao seu redor para te provocar, mas também o que há dentro de você, as suas falhas, para te seduzir. Então, de dentro e de fora, ele usa para tentar fazer você desistir e não continuar na sua caminhada com Jesus. E a perseverança, então, eu fui até aí domingo passado, e a perseverança nos leva para o próximo nível de espiritualidade, que é a piedade. Eu acho que é interessante, nós temos uma compreensão errada de piedade. Porque quando a gente fala assim, piedade, Senhor, a gente fala, tem misericórdia de mim, não é isso que a gente fala?
Quando a gente fala em piedade, a gente está pensando, alguém está tendo dó de alguém, tem misericórdia de alguém. Mas piedade aqui, no original, está dizendo o seguinte, é reverência. Uma pessoa que vive uma vida de piedade, é uma vida que vive reverenciando a Deus com tudo que ele faz. Ele conhece o que agrada a Deus, ele conhece a vontade de Deus. Então uma vida de piedade, uma vida que reverencia, que agrada a Deus, que honra a Deus. E é interessante aqui, que olhando, quando nós estamos caminhando nesses passos, quanto mais eu me envolvo com Jesus, mais eu quero de Deus. Mais eu amo a Deus. Mais eu quero conhecer a Deus. Mais eu quero a sua vontade para mim. Mais eu quero viver de acordo com o seu padrão, porque eu conheço Jesus. E é interessante, é gostoso ver isso. De repente Jesus está indo, eles estão desanimados, Jesus está dizendo que vai deixá-los. E nisso, então, aí um dos discípulos, Jesus, tá bom, nós conversamos tanto, mas eu queria te pedir uma coisa, mostra-nos o Pai. E para mim é maravilhoso, porque Jesus, por isso que ele diz, ninguém vai ao Pai. Jesus não diz isso. Jesus diz, ninguém vem ao Pai. Ele não diz, ninguém vai ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. A resposta de Jesus, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês estão pedindo para eu revelar o Pai, para eu mostrar o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu vim aqui para revelar o Pai. Isso tudo que você vê na minha vida é o Pai. Então, quanto mais eu e você amamos a Jesus, quanto mais temos de Jesus na nossa vida, mais impressionados nós ficamos com o nosso Pai, com Deus. Mais nós queremos de Deus. Uma vida piedosa é uma vida assim. Romanos 12 dá uma descrição, os versículos 1 e 2, eu só vou ler para você. Mas você conhece, eu espero que sim. 12, de 1 a 2 diz assim, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo, você quer prestar culto para mim? Você quer prestar um culto que me agrada? Você quer chegar na minha presença e ser recebido? Então diz, apresente a sua vida, todo o ser seu, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Um animal era oferecido. O animal não escolheu. O animal foi escolhido. O animal não escolheu ser sacrifício. O animal não escolheu morrer daquela forma, mas ele tomou o lugar. O inocente tomou. Mas nesse caso, Jesus agora toma o lugar desse animal. Ele voluntariamente se oferece para ser. E agora ele convida você e a mim, quando ao invés de irmos lá sacrificar animais, você e eu sacrificamos a nossa vida todos os dias. Amém, irmãos? Esse é o sacrifício. Ainda bem, né, que a gente não tem que matar carneiro constante. Eu gosto de comer em churrasco, né? Tudo bem. Minha carne predileta, inclusive. Mas aí, imagina todas as vezes que eu pecar, ou você pecar, nós vamos lá matar um animal. Não. Agora, Jesus já morreu por nós. Ele está dizendo assim, o sacrifício que eu quero, também não quero que você faça penitência nem sacrifícios. Se você quer viver uma vida que me agrada, que me adora, ele diz, que a sua vida seja, coloque-se sobre o altar. Você, sua vida, todo o seu ser. E diz assim, não conformeis com este século. O objetivo de tudo isso, de apresentar a nossa vida, é para a gente ser transformado pela renovação da nossa mente para que experimenteis, ele diz, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós somos convocados pelo Espírito Santo para apresentar diariamente tudo o que temos, tudo o que somos, como sacrifício vivo, santo e agradável. Aquele animal era morto, você é vivo. Amém? E é uma escolha que você faz. Amar Jesus, se oferecer a Jesus. Esse estilo, então, é piedade. Isso é piedade na Bíblia. Nós não podemos por nossas forças. Porque o texto começa dizendo assim, eu insisto com vocês, que pelas misericórdias de Deus, não é pela sua capacidade. Por isso que o texto de Pedro, que nós estamos estudando, começou dizendo, sim, que tudo o que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Deus e que nos livra da nossa vida de corrupção, da nossa natureza, e que implanta uma nova natureza em nós, Jesus já nos deu, foram conquistadas em Cristo por nós, para nós. Não por nós, para nós. Nós temos tudo. E ele está dizendo, pelas misericórdias de Deus, viva uma vida de piedade. Uma vida que agrada a Deus, uma vida que honra a Deus. Sua vida é assim? Parem para pensar. E sabe o que é interessante sobre
viver no poder de Deus? Porque, deixa eu ver onde que está essa parte, está mais à frente. Já eu falo para vocês. A piedade, que é a nossa reverência, que é o nosso desejo profundo de Deus, nesse texto está dizendo que vai criar uma indignação no meu coração e no seu coração, em que você vai rejeitar esse mundo e os padrões dele. Não é fazer o fácil. E cada vez mais ser um cristão, ser família, está sendo difícil, uma família segundo o padrão de Deus. Cada vez mais. Essa semana eu estava assistindo algo que era uma discussão e havia um dos nossos pastores representando, porque havia uma pessoa profissional defendendo o casamento entre pai e filha. E ele está dizendo assim, quando essas coisas não causarem mais indignação em você, quando se tornar normal na sua vida, a sua fé já foi para o ralo. E eu não está falando para você sair gritando na rua de novo e xingando e brigando e batendo. Não, não. Está dizendo, viva uma vida que faz a diferença. Amém? Se você está com medo da sua família, dos seus filhos, não fique se você estiver vivendo uma vida de santidade. Me encontrei essa semana e minha mulher fez uma brincadeira dizendo assim, nós viemos aqui, vamos ficar um mês na sua casa. Falando para a netinha. Ela gritou assim, agora então está certo. Tem o papai, a mamãe, a tata, e agora o vovô e a vovó. A família está completa. Quem ensinou isso para ela? Onde ela viu isso? Mas nós vivemos épocas que avós estão abusando, tios estão abusando. E nós somos chamados para ser diferente. Será que você entende o que é a santidade de Jesus? Talvez vão cortar isso, né? Está no YouTube, vai lá, talvez vão tirar isso. Que é o que estão fazendo direto agora. Não é? Em geral. Vai chegar um tempo que a gente não vai poder falar nem aqui. Mas nós precisamos ter um compromisso tão sério, tão enraizado na nossa alma, a palavra de Deus, que a gente possa viver a verdade. A vontade de Deus é melhor. Então está dizendo que você vai ter uma indignação, uma rejeição para tudo aquilo que desonra a Deus, com o comportamento do mundo. Mas está dizendo que mais que isso, vai impulsionar você e eu a viver e a buscar uma vida transformada no poder dele, renovada na nossa maneira de pensar. E nós vamos conhecer cada vez mais de Jesus e vamos viver a vontade dele. E ele planejou que a vontade, quando você olha aqui, a descrição que dá da vontade, é que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, ela é para fazer bem para você. Você já viu que pessoas dizem assim, dura fazer a vontade de Deus, porque tudo que é gostoso ele tirou. Engano o céu, mentira. Que mundo você está espiritual? Porque está dizendo assim, a vontade de Deus é boa para você. Quando ele planejou, é o melhor para você. Não é uma coisa boa, é o melhor para a sua vida. Mas quando diz que é perfeita, está dizendo que ela se encaixa perfeitamente às suas necessidades. Não há qualquer outra coisa que possa se encaixar tão perfeitamente na sua vida, a não ser a vontade de Deus. Amém, irmãos? Se você está buscando isso. Mas ele diz mais ainda, ela é agradável. O que quer dizer? Que ela te preenche completamente. Você não precisa de mais nada na sua vida. É só buscar ao Senhor. Tem um comentarista bíblico, Wiersbe, diz o seguinte, a pessoa piedosa toma decisões corretas e nobres, e ela não escolhe o caminho mais fácil para evitar a dor ou as provações. Antes faz o que é certo porque é certo, e porque é a vontade de Deus. Por que você está fazendo assim? Certo, porque é certo. Mas isso é mais difícil nos dias de hoje. É mais complicado, mas é a vontade de Deus. E Deus estará presente e abençoando você quando você faz a vontade de Deus. Então, quanto mais você se envolve com a vida piedosa, olha só onde nós vamos indo, que é essa vida de obediência, de reverência, você é levado ao próximo nível. Qual que é o próximo nível? Que é praticar o amor fraternal, fraternidade. Fraternidade é amor pelos irmãos. E aí deixa eu dizer, isso aqui nós vamos estudar daqui a alguns dias. Se não me engano, até o João que vai pregar sobre esses dois, lá na frente. Amor fraternal. Jesus não chamou a gente de um grupo de pessoas. Ele falou assim, eu criei um corpo. Ele diz, família. Amém? Ele diz, eu sou pai. Eu enviei meu filho. Jesus diz, eu vos chamo amigos.
Mas ele vai mais ainda. Eu estou transformando cada um de vocês na imagem do meu filho. Eu estou transformando vocês em meus filhos. Família. É assim que ele quis. Por isso, fraternidade é isto. Nós somos uma família. E vamos um pouco mais. Jesus disse assim em João 13, 34 a 35. Vamos falar juntos? Novo mandamento vos dou, bem forte. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quem também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A gente podia ir longe nisso aqui, mas deixa eu dizer algumas coisas. Aqui está dizendo que amor fraternal, esse amor que nós temos pelos irmãos, é a marca distintiva. Podemos criar o projeto que nós quisermos. Podemos fazer uma igreja tão significativa que, além do que nós já somos, muito mais. E expandir para todos os lugares. Mas diz assim, o que vai fazer com isso. E podemos ter sucesso. Mas a marca distintiva, espiritual, é o quanto nós nos amamos. E isso para mim é o mais sério. Porque nós falhamos demais nisso. Não só essa é a marca, é assim que vai conhecer quem é meu discípulo. Né? Ele diz assim, o amor precisa ser na intensidade, porque vocês precisam amar como eu amei. É o mesmo jeito que Jesus ama, mas na mesma intensidade que Jesus ama. Mas olha, nós somos diferentes uns dos outros. Nós viemos e vivemos também realidades diferentes. Cada um de nós tem as nossas debilidades, nós temos nossos pecados, nós temos nossos vícios, nós temos nossas debilidades, nós temos os nossos trejeitos. Alguns são menos e outros são mais intragáveis. Concorda comigo? Muitas vezes dentro de casa. Não precisa nem ser longe. A família é mais próxima ainda. E aí quando você vai para o Novo Testamento, ele está enfatizando exatamente e falando muito sobre a fraternidade. E sabe qual é o problema? Por que será que veio logo após piedade? Que nós temos a tendência de procurar viver uma espiritualidade vertical. E a gente nunca está muito preocupado com o horizontal. Então, é o que os fariseus viviam na época de Jesus. Vocês não entenderam o espírito da lei. Jesus tinha que resumir, falou, sabe esses 10 mandamentos que vocês seguem à risca? Vocês não entenderam o espírito. Tudo se resume a uma palavra, amor, que vocês não têm. Ele falou, eu resumo todos os 10 mandamentos em 2. Você ama a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser, com toda a sua alma, e você ama o próximo, olha a intensidade, como você se ama. Ele falou, resumo, vocês não entenderam que o espírito era esse. E vocês estão lá, eu guardo os 10 mandamentos, mas onde está o amor? Porque eu não mato, eu não roubo, mas se você pensa que matar é só tirar a vida. A hora que você mudou de lugar, ele dizia para eles, que você mudou de lugar, o marco que tinha, porque a terra sua ia até ali, você tirou. Por onde está o amor? Falando para eles. A hora que a viúva necessitou de ajuda e de socorro, você escravizou a ela e a sua família, você não estendeu a mão, onde está o amor? Mas eu não matei, eu não roubei. Falou, vocês não entenderam o Espírito. Então é isso que Jesus quer dizer para a gente. A gente está tão preocupado com uma vida de piedade, horizontal, vertical. Amo a Deus, eu me dedico a Deus, eu sirvo. Eu vejo o casamento acabando porque estou servindo. Cada um no ministério, cada um muitos horários e tudo, aquela correria doida. E o tempo fechado em casa com os filhos, com a esposa, com o marido, com tudo. Não, eu estou servindo a Deus, sério. Como assim? E fraternidade vem exatamente após isso. Porque nós vamos ter uma lição bem grande aqui. O apóstolo do amor, João, está dizendo que ele quer alertar a gente que a piedade sem fraternidade, aquilo que nós vimos anterior, sem o próximo que é fraternidade, diz que é nula e sem efeito. Quer ver? Pode me acompanhar lá em 1 João 4, 7 a 12. Vamos ler juntos? Amados, amemo-nos uns aos outros, por quê? O amor procede de Deus. E todo aquele que ama, e aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Bom, se Deus é amor,
e eu não amo, alguma coisa não está certa. Versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O amor então é expresso em Jesus. Deus é amor. Ele me amou. Como é que ele provou que ele me amou? Ele enviou seu Filho. E nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, como resposta pelos nossos pecados. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Olha o vertical. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém viu a Deus. Ninguém pode falar de Deus a não ser o próprio Filho. Mas Deus está dizendo assim, como é que você ama quem você não vê? E talvez seja esse o maior problema da igreja. Nós estamos tentando buscar, servir a Deus e amar a Deus e dar o melhor para Deus. E fechamos os olhos para aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, na horizontal e muitas vezes até dentro da própria casa. Precisando de alguém que pare, que sente, que estenda as mãos, que ore, que abrace e que diga, seu problema é meu problema. E o mais interessante é que quando eu olho para o versículo 12, diz que ninguém jamais viu a Deus. Eu entendo tanto dizendo assim, sabe como é que Deus vai ser visto? Ninguém jamais viu. Mas quando você amar, o mundo vai ver esse Deus invisível. Amém? Porque é assim que nós vimos o Deus invisível, através do amor de Jesus. Então veja só, se disser que ama a Deus que não vê, piedade, mas não ama o irmão que vê, fraternidade, então não ama a Deus de verdade. Isso é meu. Você ouviu? Se eu digo que amo a Deus, que eu não vejo, isso é piedade. Amar a Deus. Mas eu não amo o irmão que eu vejo, que é a fraternidade, então não amo a Deus de verdade. Só amo a Deus de verdade se essa minha piedade terminar em fraternidade. Em amor às pessoas que precisam. Deus é amor. Quem amar a Deus de verdade terá uma vida tão cheia e dominada pelo amor, porque não tem jeito de não expressar. Do seu interior fluirão rios de água viva. Então, cada vez que eu trombar com você, vou sair encharcado do amor, da graça, desse amor de Deus que está em você. Amém? É assim que as pessoas saem quando se encontram com você? É? Todas as pessoas que Deus colocou no seu caminho. E aí que quando você olha para a Bíblia, está principalmente a família da fé. Então a piedade, a vida de reverência, de obediência a Deus, é manifestada através desses gestos e atitudes de amor para com os nossos irmãos. Mostra Deus na sua vida, essa piedade que você vive através de como você ama as pessoas. Se não amamos, se não nos importamos, se não relevamos nas situações, se não perdoamos, se não socorremos, se somos indiferentes, diz assim, a nossa religião é vazia, é sem sentido. Pode ver que ele deixou lá no ápice. Eu vim falando, estou levando você para um lugar mais alto na sua espiritualidade. Jesus está dizendo. Um dos lugares mais altos na sua espiritualidade é amor pelos irmãos. Um dos. Você pode dizer que ama? Uma vida de fraternidade, de amor pelos irmãos, para mim é um teste. Que nos leva para um nível mais alto, que é o último, o ápice disso aqui, que é o amor sacrificial. Que é o texto, eu estou seguindo o texto, não é minha. Você viu lá, é uma escala que começa, né, com a fé e chega a isso. São as qualidades. Que para mim isso é o desenho da vida de Jesus. Então, ao aprofundar em Deus, nós somos testados e capacitados. Nós começamos a aprender a amar os nossos irmãos, e aprendendo a amar os nossos irmãos, nós estamos sendo levados para mais um nível, que é aquele amor que Deus expressou em Jesus por nós. Vamos entender as diferenças. Eu estou terminando.
as diferenças de amor para a gente compreender muito rapidamente o amor de Deus. A série Cultura Bíblica fala da seguinte forma: amor ágape, filia e eros. Está dizendo assim, o amor ágape, para fins práticos, ele denota a atitude. Eu tentei traduzir isso aqui para você, porque o jeito que ele escreveu era complicado demais, então vamos tentar. Ele denota a atitude que Deus teve conosco e o que Ele espera de nós em relação a Ele e as pessoas. O amor ágape. Na amizade, que é a filia ou filéu, os parceiros buscam um mútuo conforto. É isso que se busca nesse relacionamento. No eros, que é o amor sexual, buscam mútua satisfação. E diz, nesses dois casos, esses sentimentos foram despertados por causa daquilo que a pessoa amada é, por causa daquilo que ela é. Por isso foi despertado em mim esses sentimentos. No amor ágape, diz, há uma inversão disto, porque o ágape de Deus é evocado não por aquilo que nós somos. Quando Ele olhou para mim, eu e você não tínhamos nada de bom para oferecer. Éramos inimigos de Deus, nós não queríamos Deus, nós rejeitamos a Deus. Então o amor, a diferença é isso, o amor de Deus não é por causa daquilo que eu sou, é por causa de quem Ele é. Essa é a grande diferença. Por isso Ele te ama. Por isso que Ele nunca vai decepcionar com você, porque Ele não espera nada de você. Você entendeu isso? Claro, espera uma vida de obediência, o que você pode. Então ele diz assim, o ágape tem a sua origem no agente, não no objeto. Em quem ama, Deus, e não em você e eu, que somos o objetivo da fé. E o comentário continua, esta ágape pode ser definida como sendo um desejo deliberado pelo sumo bem da pessoa amada. Eu tenho um desejo profundo para que essa pessoa seja melhor do que ela é. Eu quero mais para a vida dela. Essa é a ideia, esse é o amor de Deus. Ele está perdido no seu pecado. Puxa, eu consigo ver, eu tenho sonhos para a vida de Israel, eu quero mudar a história dele. Mas não por causa de quem eu sou, por causa do amor dele que me olhou e que fez com que ele viesse na minha direção. Mas é um amor que se sacrifica. João 3,16, todo mundo tem isso na ponta da língua, eu imagino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a expressão do amor. Deus é amor. Por ser amor, Ele amou. Não porque você é mais bonitinho ou legal. Por ser amor e nos amar, Ele nos deu o seu maior tesouro, que é o seu único filho, aquilo que Ele tinha de mais valor, para morrer por nós. Só que quando você olha para Jesus, e que eu vejo muita gente que pai maldoso é esse que mata o próprio filho, não conheceu Jesus? Jesus diz assim, eu não fui forçado a morrer. Ninguém fez isso comigo. Ele diz que Ele se entregou voluntariamente. João 10, 17 a 18 diz assim, por isso Jesus está dizendo, o Pai me ama. Você sabe por que o Pai ama Jesus? Porque Ele diz assim, porque eu dou a minha vida para reassumir. Eu obedeço? Mas eu dou. Meu Pai me ama por isso. Mas só que ele termina assim, ninguém tira de mim. Ninguém está tirando a vida de mim. Pelo contrário, espontaneamente eu dou a minha vida. Deus amou de tal maneira que espontaneamente deu o seu Filho. E Jesus nos amou de tal maneira, porque Ele é amor, e Ele se entregou por nós. Então veja só, como é que eu tentei montar esse amor sacrificial? Vamos ler juntos? O Pai que é amor, ama o Filho, e nos ama ao ponto de entregá-lo por nós. Também o Filho, por ser amor e amar, ama as pessoas amadas por seu Pai, e dá espontaneamente a sua vida por elas. Você entendeu isso? O amor de Deus, põe isso na sua mente. Me ouça aqui, tá bom? Não olha eles lá não, eles são bonitinhos, mas olha aqui. O amor de Deus é um amor incondicional. O amor de Deus é um amor sacrificial. O amor de Deus é um amor espontâneo. O amor de Deus, ele é outro centralizado. Não é autocentralizado, ele é outro centralizado. Então, na fraternidade, nós amamos as pessoas pelo que elas oferecem. E no amor de Deus, nós amamos por causa de quem nós somos. Somos amor.